Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. É sempre um prazer poder estar aqui contigo e discutindo um pouquinho mais sobre política, né? Seja de manhã, seja agora na tarde da noite, a gente está sempre para discutir um pouco mais e aprender um pouco mais. E para aprender, eu gosto de trazer aqui no nosso canal sempre argumentos de pessoas inteligentes, até para justificar aquilo que eu falo. É assim que a gente faz. E olha só. Eu argumentei e narrei aqui o seguinte, e fui criticado por um canal de esquerda grande. Eu disse que, na minha visão, Lula tem sim um flerte, tem traços ditatoriais muito grandes. Dentre eles, eu cito o PL da censura, o flerte à Nicarágua, Venezuela, China, Rússia, as falas indevidas sobre a Ucrânia, o seu jeito muito ditador de ser, que não aceita críticas. Pois é, eu falei isso. E teve um certo canal de esquerda aí, um canal grande, que falou que eu tô delirando, que não tem nada disso, são os delírios. Ele até me chamou de bolsonarista, né? Vocês sabem que eu sou tarcisista. Mas enfim, o que eu quero trazer aqui nesse ponto para vocês? Uma matéria do professor Rock. Ele que, ou Rock, depende da forma que você chama, ele que faz muitos pontos de vista muito interessantes e ele que hoje é um dos grandes nomes da geopolítica brasileira. E ele traz uma postagem aqui que eu só vou pegar a primeira página que fala a onda do autoritarismo. E ele traz uma reflexão de um instituto sueco, o VDEM, que fala o seguinte: pela primeira vez desde 1995, existem mais ditaduras no mundo do que democracias plenas. Essa trágica constatação é do relatório anual sobre a democracia elaborado pelo Instituto Sueco VDEM. Tá? Então é o seguinte: hoje, pela primeira vez, está tendo mais ditadura no mundo do que democracia. Tá tudo muito normal, o pessoal tá passando muito pano para ditaduras como o Irã, Cuba, Venezuela, Nicarágua, China, Rússia, dentre várias outras que a gente pode citar. E ele justifica realmente isso aqui. E quando eu faço o alarde aqui, quando eu realmente falo que eu tenho medo das intenções do Lula, é com base nisso. Às vezes a gente acha que a pedra que está vindo em nossa direção está vindo longe demais e acha que vai dar tempo de correr. Só que a gente não mede a velocidade que isso está chegando. E a hora que a gente vê, a pedrada vem bem no meio da testa. É o que eu vejo que está acontecendo com o Brasil. Flertes com ditadura o tempo todo, censura, ativismo do judiciário e todo mundo. Ah, deixa pra lá, não vai acontecer nada. Cuidado, a pedra está vindo na sua direção e está muito rápido. Quer um exemplo? Essa matéria da Cruzoé aqui. Lula relativiza as violações de direitos humanos da China. Lula, numa entrevista a um jornal português, ele falou o seguinte: tudo bem, a China viola direitos humanos, mas é o regime deles, é a autodeterminação do povo deles, que vai fazer com que eles se tornem uma grande economia. Eles têm um jeito deles, e se nós temos o nosso jeito, ninguém tem nada a ver com isso. Isso é uma fala típica de traços ditatoriais. Então, quando eu argumento com vocês aqui o interesse de Lula de um controle, de flerte com ditaduras, é porque eu realmente acredito nisso. Eu realmente acredito nisso. Vou mudar de assunto agora com vocês. Vamos falar ainda de Lula, mas agora sobre um outro prisma. Eu tive que ressuscitar um vídeo de uns 6 meses atrás do ex-ministro do STF, Marco Aurélio. Porque ultimamente pessoas normais não podem falar o que pensam. Mas quem sabe uma pessoa que tem o peso da cadeira do STF pode falar e talvez você até concorde com esse ponto de vista, tá? Então esse aqui é o ministro Marco Aurélio e ele fala do Lula, do processo do Lula, de como o Lula voltou para o cenário político. Ouça comigo e deixe o seu comentário. O que eu disse?
Eu disse que, como sou contrário a polarizações, eu votaria em quem estivesse em terceiro lugar. Uhum. E procurei votar em quem estava em terceiro lugar, no primeiro turno. E que no segundo turno eu votaria no atual governante, no presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Por quê? Porque, como ex-juiz, não poderia jamais votar em alguém que, primeiro, foi presidente durante 8 anos, deu as cartas durante 6 anos no governo Dilma e que foi condenado em 4, se não me falha a memória, 4 processos crime por delito contra a administração pública. Disse, mas os processos foram anulados. Ele não foi absolvido pelo Supremo, os processos foram anulados pelo Supremo. A partir de uma visão, a meu ver, equivocada, incompetência territorial. Não seria competente o juiz da 13ª, mas um juiz de Brasília, um juiz federal de São Paulo. Quando nós sabemos que a incompetência territorial é relativa e ela preclui com o término do processo crime, mas o Supremo resolveu ressuscitar politicamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pois bem, acho que você não precisa ouvir mais do que isso. Nós temos um ex-ministro do STF colocando os pontos jurídicos aqui de que realmente a competência territorial é relativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando não é aquele juiz, vamos dizer que não era Sérgio Moro, e eu nem acredito que havia incompetência aqui, mas não era Sérgio Moro que poderia julgar. Quando termina a fase de instrução e já vai para a sentença e parte para a próxima instância, acabou, você não pode mais questionar isso. Ela é relativa, passou do prazo de você questionar. O STF, o Judiciário sempre entendeu isso. Mas no caso do Lula abriu-se uma exceção. E como diz o Marco Aurélio, ressuscitou-se Lula, não que ele não tenha sido condenado, é que o processo foi anulado para começar tudo de novo. E aí já não dava prazo, tá aí o Lula no lugar que está, tá?